single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Olá pessoal, tudo bem? Sou Eduardo, dirigente do Tempo de Umbanda Caboclo Pena Dourada e Pai Antônio. Estamos mais uma vez juntos para poder falar um pouquinho de orixá, né? Então vamos continuar aí nosso conhecimento, as nossas aulas, né, pela história, pelo sincretismo dos orixás dentro da Umbanda. Então falamos de Ogum, de Xangô e agora vamos falar de nossa mãe Iansã, ou Inhansã, ou em alguns locais também conhecida como Oiá, né? Então, falar um pouquinho da história desse orixá, a gente já lembrar um pouquinho da história de Xangô, que a gente ouviu lá em Xangô, que ela foi uma das esposas de Xangô. Isso realmente, né, se concretiza quando a gente vai estudar um pouquinho as histórias de Iansã, a vida de Iansã, né? E a gente vem trabalhar então algumas vertentes. A gente vai falar sobre Nina Rodrigues, que é uma versão de Nina Rodrigues, e vamos falar também sobre as versões aí de Pierre Verger, né? Então quando a gente fala de orixá, a gente tem que entender um pouquinho e ir atrás de uma base. Então você que quiser estudar um pouquinho mais sobre orixá, busca Nina Rodrigues, busca Pierre Verger, que vocês vão ver que vai ajudar muito, né? São extremamente conhecedores aí e estudiosos dos orixás, né, e do culto africano. Então vamos lá. Nina Rodrigues diz que Xangô, né, recebeu uma poção do seu pai para que ele soltasse fogo pela boca, né? E Xangô bebeu e foi para uma reunião só de homens e deu para Iansã guardar o restante. O que Iansã fez? Bebeu um pouco também daquela poção e foi para a reunião das mulheres. E nesse momento aí Xangô começou a falar, né, para que todos tivessem medo e respeito, e começou a sair labaredas de fogo, né, pela sua boca. Só que em Iansã, na reunião também das mulheres, aconteceu a mesma coisa. Isso foi algo que enfureceu Xangô, porque era somente Xangô que queria ter esse, vou dizer, esse poder todo, né? Então Xangô ficou enfurecido com isso, né? E a partir desse momento Xangô, a Iansã fugiu, né, para a casa de seu irmão, e Xangô foi atrás, né, o tempo todo guerreando com o irmão de Iansã. Depois Iansã deu o restante dessa poção para um pescador, né, que se transformou em orixá e que começou também a guerrear com Xangô, né? Essa foi a história contada ali por Nina Rodrigues, né? E a gente vem também, né, falando sobre Pierre Verger, quando ele cita algo muito parecido, né? Pierre Verger coloca assim que uma das histórias de Iansã foi que, por ser esposa de Xangô, Xangô pediu para que ela fosse buscar um preparo para ele, né, que ele ia fazer com que ele cuspisse fogo. Iansã foi, só que Iansã experimentou essa bebida, né, esse preparo, algo que enfureceu Xangô, né, o deixou assim extremamente nervoso. E para a gente lembrar, Iansã, né, foi uma das esposas, foi uma esposa de Ogum, né, antes de ser de Xangô. E Iansã, por ser assim muito bonita, por ser uma orixá assim que o que ela quer tem que acontecer do jeito dela, ou ela dá um jeitinho para que a coisa aconteça, né? Assim como a gente viu na história com Obá. E Iansã deixou Ogum e foi morar com Xangô, né? E toda essa problemática, Xangô, né, buscou assim orixás superiores, né, para poder, né, conversar e se desculpar ali com Ogum, né, os pedidos de desculpas, mas Ogum não aceitou e continuou com toda aquela raiva e rancor por Xangô, e ali eles guerrearam por algum tempo, né, por causa de Iansã.
né? Então esse foi são contos, né? São histórias que a gente vem aí, né, de grandes escritores. Um outro conto também, né, vem falando também de Pierre Verger, que fala da mulher búfalo, né, que Ogum tinha ido caçar na mata e quando se deparou com um búfalo e ele estava preparado para matar aquele búfalo, e aquele búfalo daqui a pouco tirou a sua pele, se transformou em uma mulher linda e escondeu essa pele em um formigueiro e foi para a cidade, né, comprar algumas coisas. Ogum foi atrás, por ser uma mulher muito linda, Ogum a pediu em casamento e ela não aceitou. Quando ela retornou para o local onde ela tinha deixado a sua pele, que é o que fazia com que ela se transformasse em um búfalo, né, ela não encontrou. E aí Ogum, em sua conversa, né, com Yansan, a convenceu e ela casou com ele. E como Ogum tinha mais mulheres, né, e Yansan ali era muito bela, muito feminina, né, muito alegre, extrovertida, que é uma característica de Yansan, teve muito problema com as mulheres, com as outras mulheres. E Yansan teve 9 filhos com Ogum. Até que essas mulheres encontraram a pele e que Ogum escondia em um celeiro, né, no fundo de sua casa, e Yansan e entregaram para Yansan. Yansan se transformou em búfalo e com muita raiva, né, matou todas as outras mulheres de Ogum, deixando seus chifres para os seus filhos, que quando eles precisassem dela, era só eles baterem o chifre que ela viria de encontro a eles. Então são historinhas aí que a gente percebe que sempre no caminho de Yansan ela tem esse relacionamento aí com Ogum, ela teve esse relacionamento com Xangô, e aí a gente percebe muito, né, nas questões características, né, do orixá depois, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Só que quando a gente fala em sincretismo, né, em Umbanda, a gente entende essa historinha, a gente vem para Umbanda e a relação de Yansan na Umbanda é com Santa Bárbara, né? Santa Bárbara, um santo, né, católico, uma mulher muito linda no seu período, onde seu pai sempre a isolava, né, do mundo em uma torre, porque ele também não acreditava em nada, né? E Yansan, e Santa Bárbara, ninguém sabe como, começou ali a estudar um pouco mais sobre a religiosidade, sobre essas questões, algo que enfurecia o seu pai, né? E com uma raiva incontrolável, o seu pai a levou ao prefeito e fez criou uma problemática muito grande, aonde Santa Bárbara recebeu, né, foi decretado que ela deveria ser morta, né, deveria ser decapitada. E o seu pai foi o executor, né, cortou a cabeça dela, e no momento disso, uma tempestade muito forte veio e um raio caiu de forma fulminante, matando, né, o pai de Santa Bárbara. Então aí é que a gente entende um pouquinho do porquê que o negro fez essa relação de Yansan, já que era esposa de Xangô, que era o orixá do fogo, a esposa de Ogum, que era o orixá do ferro, e aí a gente tem aí Santa Bárbara, que foi morta por uma espada construída pelo ferro, uma arma branca, né? E ao mesmo tempo o seu pai foi fulminantemente, né, morto por um raio, né? Então a gente percebe aí a relação que os negros tiveram ao buscar em Santa Bárbara, né, sincretizar em Santa Bárbara a mãe Yansan, né, cuja característica forte, determinada, alegre, aquela que conquista as coisas, né, quando ela determina, quando ela quer, ela vai, ela faz, né? E o elemento de Yansan, a gente não pode, né, ele não pode deixar de ser o fogo, né, e o ar em movimento, né? O domínio de Yansan, quando a gente fala, são os ventos, as tempestades e até mesmo a morte, porque os eguns a temem muito, né?
O dia de sua comemoração é no dia 4 de dezembro. Na Umbanda a gente sincretiza ela com a cor amarela, no Candomblé o vermelho e o branco. O instrumento de culto na Umbanda, como todos os outros, são as guias, que são consagradas nas obrigações, e no Candomblé, desculpem, é o Eiro Exim, que é um chicote, construído assim com os fios, do rabo de um cavalo, utilizado para poder afastar os eguns. Então esse chicote é até mesmo utilizado nas danças de Inhansã, Inhansã ou Oiá, como cada um queira chamar. As 3 formas estão corretas. Então, fica aí para vocês mais uma historinha, baseada aí sempre em grandes autores, Nina Rodrigues, Pierre Verger, que colocaram e pontuaram muito bem sobre os orixás. E na Umbanda também consagramos a nossa taça, a nossa amada mãe, nas nossas obrigações. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima com uma outra historinha e com um pouquinho mais sobre um outro orixá. Muito obrigado a todos. Axé.